Eu fui treinado no ministério. I never imagined that there would be ministers who would use their position Eu jamais imaginei que ministros iriam usar da sua posição to manipulate, to abuse. para manipular, para abusar. And it's just wrong. Isso é simplesmente errado. But let me say something. Mas deixa eu te dizer uma As coisa. men of God, Como homens de women Deus, of God, mulheres de Deus, victims are our problem. vítimas são problema nosso sim. Pastor, Pastor, if you're not in ministry for victims, why are you even in se ministry? você não está no ministério em prol das vítimas, por que você está no ministério para começar? If you're not willing to give your time to help the most vulnerable people, Se você não está disposto a dar o do seu tempo para as pessoas mais vulneráveis, then go find another job. vai encontrar outro trabalho. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Muito feliz, muito animado para esse dia aqui, porque a gente está com um convidado especial, um convidado internacional, direto de Israel, que vai conversar aqui com a gente. Mas eu quero agradecer você de estar aqui. Toda segunda-feira a gente está nessa mesa de comunhão aqui, ter um papo que inspira, nos emociona. A gente sempre tenta fazer extremamente testemunhal esse momento aqui com a vida daqueles que vêm, para que a gente possa ser abençoado por essa mesa de comunhão. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar bastante sobre abuso. E sobre abuso de liderança e como a gente pode prevenir, como a gente pode identificar, o que fazer em relação a isso. Então vai ser um papo muito importante e eu queria que você já discernisse para quem que se deve mandar isso daqui, para que a gente possa espalhar essa mensagem por todo o Brasil, todo lugar de língua portuguesa, ok? Vambora? Podcast de hoje. Ron Cantor, thank you. Thank you. Obrigado. Deixa eu explicar, eu vou fazer as perguntas em português, ok? E o Ron então vai responder em inglês e o Felipe vai traduzir pro Ron aqui. Beleza? Então você que tá só ouvindo a gente aqui, nós estamos com o Ron e estamos com o Felipe junto com a gente aqui. O Ron, ele é de Israel, ele mora em Israel, em uma cidade perto ali de Gaza. Eu posso pedir para ele até falar um pouco do conflito que está acontecendo lá hoje. Ele é judeu, a esposa dele é judia, uma família de judeus que são discípulos de Jesus, discípulos de Yeshua. E ele está aqui no Brasil, ele veio para a conferência do F-Hop e alguns outros compromissos, mas o Ron tem trabalhado muito em relação aos casos de abuso de liderança, abusos pastorais que aconteceram nos Estados Unidos, e a gente quer conversar um pouco sobre isso hoje aqui. Então, muito obrigado, Ron, de você estar aqui com a gente hoje. It is wonderful to be with you. É maravilhoso estar com vocês. Obrigado mesmo, obrigado por esse final de semana, tudo que aconteceu ali na igreja, né? O Ron ministrou na família de Zescope. Yeah, it was amazing. What a wonderful church. So many young people on fire for God. Foi tão maravilhoso. Que igreja maravilhosa. Tantos jovens incendiados por Jesus para Deus. Muito bom. Ron, eu queria que você começasse falando pra gente como é que foi o seu encontro com Jesus. Você é de uma família de judeus. Como é que foi seu encontro com Jesus? Sure. I grew up in a Jewish home, and I was culturally very Jewish. Eu cresci num lar judaico e culturalmente eu era bem judeu. I was not super religious. Eu não era muito religioso. I did not know if I believed in God. Nem sabia se eu acreditava em Deus. You know, I learned a lot about Judaism and, of course, about the God of Israel. Eu aprendi sobre o judaísmo muito e sobre o Deus de Israel. But I never encountered him. Mas eu nunca tinha o encontrado. I never felt his presence. Nunca senti a presença dele. And to be honest, I never sought him. E, para ser honesto, eu nunca procurei por ele. But when I was 18 years old, my best friend became a believer. Mas com 18 anos de idade, o meu melhor amigo se tornou um crente. And he was on fire. E ele estava em chamas. Ele era judeu? No, he was Irish Catholic. Ele era um católico irlandês. And now he became evangelical. Agora ele se tornou evangélico. So even his family was not so happy. A família dele não estava muito feliz com isso. But he's telling everybody about Jesus. Mas ele está falando para todo mundo sobre Jesus. So when he got to me, Quando ele chegou em mim, I said, no, I don't think so. eu disse, não, eu acho que não.
I'm Jewish, Eu sou judeu. and Jewish people do not believe in Os Jesus. judeus não acreditam em Jesus. But he was very persistent, Mas ele foi tão persistente. and I'm going to make a long story short. E eu vou encurtar uma longa história. About 6, 7 months go by, 6, 7 meses se passam. and I was in, it was Yom Kippur. Era Yom Kippur, o dia da expiação. On the Day of Atonement, every Jewish person fasts. No dia da expiação, todo judeu, ele jejua, We pray, a gente ora. and I determined that I was going to find God. Eu estava determinado, eu vou encontrar a Deus. And after 24 hours of not eating, Depois de 24 horas sem comer, I was very hungry, eu estava com muita fome. but I didn't feel close to God. Mas eu não me sentia próximo de Deus. But he heard my prayer that day. Mas ele escutou a minha oração aquele dia. About a month later, Mais ou menos um mês depois, I went with a friend of mine. He took me to a movie about Jesus. eu fui com um amigo assistir um filme sobre Jesus. Because I was at a point that I just wanted to find God. Porque eu estava chegando num ponto, eu só queria encontrar a Deus. Was it Jesus? Was it Judaism? Era Jesus, era judaísmo. Maybe I need to be Hindu. Talvez eu tenha que ser hindu. I realize that I'm on earth Eu percebo que eu estou na Terra for a few years. por alguns anos. And that if God created me, then it's on me to find him. Se Deus me criou, é responsabilidade minha encontrá-lo. People will spend their entire life saving money so that they'll have money for retirement. Pessoas passam a sua vida toda guardando dinheiro para terem o dinheiro na aposentadoria. And we applaud that. That's smart. E a gente aplaude isso é inteligente. But what about after retirement? Mas e depois da sua aposentadoria? Why are we not getting ready for eternity? Por que não estamos nos preparando para a eternidade? And so that's what I felt I needed to do. Então foi isso que eu senti que eu tinha que fazer. So I go to this movie about Jesus. Então eu vou naquele filme sobre Jesus. I thought at that time that if I believed in Jesus, I would be abandoning Judaism. Eu achei naquele tempo que se eu acreditasse em Jesus, eu estaria abandonando o judaísmo. I didn't know that the New Testament was a story about Jews. Eu não sabia que o Novo Testamento era uma história sobre os judeus. But I'll get back to that in a minute. Mas eu já volto nesse ponto. So we go to this movie. It's a powerful movie. I'm crying. He's crying. A gente vai para aquele filme, é poderoso, eu tô chorando, ele tá chorando. And my friend was a backslidden believer. E esse meu amigo era um crente que foi desviado. But he saw God dealing with me. Mas ele viu Deus me tocando ali. And so he wanted to help me find Jesus. E ele queria me ajudar a encontrar Jesus. So we get in the car. We're driving back to our college. Então a gente entra no carro e volta para a faculdade. It's about an hour drive. Mais ou menos 1 hora de distância. And I began to pray. E eu começo a orar. I said, God, Eu falo, Deus, I want to know you. eu quero I conhecê-lo. believe you're real. Eu creio que o Senhor é real. Show me. Mostra-me. And as I prayed that prayer, E ao orar essa and oração, it was silent, he couldn't hear me. foi uma oração silenciosa. Meu amigo não conseguiu me ouvir. He suddenly loses control of the car. De repente ele perde o controle do carro. It swerves from side to side, Ele começa a girar pro lado pro outro. and then it flips over upside down in a ditch. E aí ele capota e vai para um canteiro da estrada. We are in the middle of nowhere in farm country, A gente está no meio do nada, na área rural. but we're fine. Mas estamos bem. The car is totaled, O carro foi perda total. and there's one house. Agora, existe uma casa ali perto. Knock on the door, A gente bate na porta. and 2 born-again believers in Jesus answer the door. 2 crentes que nasceram de novo em Jesus respondem ao nosso toque de porta. Now, how did I know that? Como que eu sei disso? I saw a Bible. Porque eu vi uma Bíblia. I saw a magazine about something Christian. Eu vi uma revista acerca de algo cristão. It was actually about a man named Keith Green. De fato, era sobre um homem chamado Keith Green. I'd never heard of him. Nunca tinha ouvido falar But dele. it said Keith Green has been in heaven 1 year. Mas diz ali que Keith Green já esteve no céu por 1 ano. I didn't know that he was, at least in my opinion, the greatest Christian musician ever. Eu não sabia, pelo menos na minha opinião, que ele era o maior dos músicos cristãos de todos os tempos. And I didn't know he was Jewish. Mas eu não sabia que ele era judeu. And his music would disciple me later on. A música dele seria uma ferramenta de discipulado para mim logo mais. And so I began to ask questions. Eu comecei a fazer perguntas. And they explained the gospel to me. E eles explicaram o evangelho para
I mim. said, if Jesus was the Messiah, the Son of God, why didn't he get off the cross and prove it? Então eu disse, se Jesus era o Messias, o Filho de Deus, por que que ele não saiu da cruz, não desceu da cruz e provou? I didn't know it, but that's what somebody at the cross said. Eu não sabia, mas que alguém ali na cruz disse essa mesma Come down coisa. and show us you are the Messiah, Son of God. Desça e mostre-nos que você é o Messias, o Filho de Deus. She explained to me that he came to die for me, Ela explicou que ele veio morrer por mim. that I was a sinner and he took my sin. Eu era um pecador e ele tomou os meus pecados. I had never heard such a thing. Nunca escutei It tal made coisa. no sense to me. Não fazia sentido nenhum. But the more we talked, Quanto mais a gente conversava, this power is coming on me. o poder começa a descer sobre And mim. it's like somebody is just turning up the degrees. É como se alguém estivesse aumentando a temperatura. Until it gets to the point where there's just power all over me. E chega num ponto que eu estou tomado por poder. And I stopped her. I said, what is this? Aí eu falei, peraí, o que é isso? She said, what? Ela falou o quê? I said, there's power all over me. Há poder agindo em mim. And they were Baptist, Eles eram batistas. so she didn't understand. Ela não compreendeu, But I realized this is real. mas eu percebi isso aqui é real. I prayed 5 minutes before that. Eu orei 5 minutos antes God, disso. show me the truth. Deus, mostra-me a verdade. In a car accident, now I'm in the house. Agora, acidente e logo mais estou nessa casa. And they're telling me about Jesus. E elas estão falando sobre Jesus. I walked out of that house a different person. Eu saí daquela casa como uma pessoa diferente. Everything was different. Tudo era diferente. My soul was alive. A minha alma estava viva. And I said, I have to read the new covenant. E eu disse, eu preciso ler o Novo Now, Testamento. this was the big shock for me. Aí, o choque maior foi. I open up this book and everyone is Jewish. Eu abro esse livro e todo mundo ali é judeu. I thought I was now a traitor to Judaism. Agora eu achava que eu era um traidor ao judaísmo. John the Baptist is a Jew. João Batista é um judeu. Paul the Apostle is a rabbi. O apóstolo Paulo é um rabino. John, Peter, James, all Jews. João, Tiago, Pedro, todos judeus. And they lived as Jews. E eles viviam como judeus. Even after the resurrection. Até mesmo depois da If you ressurreição. had come up to one of the disciples 5 years after the Se resurrection, você chegasse para um dos discípulos 5 anos após a ressurreição, congratulations, John. parabéns, João, You're a Christian. você é um cristão. He would have said, what's a Christian? Ele ia falar, o que é cristão? I am a follower of the Jewish Messiah. Eu sou um seguidor do Messias judeu. They didn't even know that Gentiles could be saved. Eles nem sabiam que os gentios poderiam ser They were salvos. telling Gentiles, if you want to believe in our Messiah, you must first convert to Judaism. Eles estavam falando para as pessoas que se você quiser acreditar no nosso Messias judeu, você precisa se converter ao judaísmo. And then Peter has this experience in Acts 10 Pedro tem uma experiência em Atos 10, where God says the Gentiles can be clean. que Deus diz, os gentios podem ser purificados. And for the first time in Peter's life, E pela primeira vez na vida de Pedro, he goes into the house of a non-Jew, ele entra na casa de uma pessoa não judia, Cornelius, Cornélio. and he preaches the gospel. The power of God comes. Ele prega o evangelho, o poder de Deus vem. They begin to pray in tongues. Eles começam a orar em línguas. And that was a sign to Peter that, look, the Holy Spirit is touching Gentiles. E este foi um sinal para Pedro. Olha só, o Espírito Santo está tocando os gentios. And then Peter says something crazy. E Pedro diz algo maluco. I mean, to my ears, as a Jewish person in 1983, it sounded crazy. Para os meus ouvidos, como uma pessoa judia em 1983, era loucura. Who can stop these Gentiles from being baptized in water? Quem que poderá parar esses gentios de serem batizados nas águas? See, up until that point, only Jews could be baptized in water. Até aquele ponto, somente os judeus poderiam ser Now, if batizados nas anybody is águas. listening to me and you're Jewish, Se alguém estiver escutando a mim e você é judeu, you know that it's the exact opposite today. você sabe que é exatamente o oposto hoje. It's no controversy for Gentiles to be baptized. Não é uma controvérsia para os gentios serem batizados. But if a Jewish person is immersed in water, Mas se uma pessoa judia é imersa nas he's águas, told that he is a traitor. aí ele é dito como traidor. But in the beginning, it was just Jewish people. Mas no começo eram só os judeus. So that's how I came to faith. É assim que eu vim à fé. And I met my wife, an Israeli. Conheci a minha esposa, uma israelense. We got married, had children, moved to Israel, Casamos, tivemos filhas e aí mudamos para Israel. and that's where we live today. E é onde vivemos hoje. Muito bom. Muito bom. Obrigado por compartilhar. O Ron pregou na igreja ontem, na família de Zascope, ontem,
da gravação aqui, e ele falou sobre Israel e como nós podemos nos posicionar e interceder por Israel. Então eu queria muito que você assistisse essa mensagem, a gente vai postar ela, você vai poder acompanhar ela aí, tá? Para falar um pouco mais sobre Israel, porque eu queria falar de um outro assunto com o Ron. Ron, você tem trabalhado com a questão do abuso de liderança na igreja. Como é que você entrou para trabalhar num assunto tão difícil como esse? Well, it's not something that I studied. Primeiro de tudo, não é algo que eu estudei. I'm not a psychologist. Eu não sou psicólogo. I have a heart for victims. Eu tenho um coração por vítimas. And, God has made us all differently. Deus nos fez todos diferentes. But when I hear of somebody being abused, Mas quando eu escuto sobre alguém ser abusado, I remember as a child watching a movie called Roots. eu me lembro como criança assistindo um filme chamado Raízes. It was about the African slaves that came to America. Era sobre os africanos que eram escravos e foram enviados para a América. And when I saw what they went through, Quando eu vi o que eles passaram, white people owned them. pessoas brancas eram proprietários deles. These white people identified as Christian. Esses brancos se identificavam como cristãos. And as a Jewish person, we were slaves. Como um povo judeu, nós fomos escravos. So I have just always, even as an unbeliever, I've always rooted for the underdog. Mesmo como incrédulo, eu sempre torci para o menos privilegiado. And I trained for ministry. Eu fui treinado no ministério. I never imagined that there would be ministers who would use their position Eu jamais imaginei que ministros iriam usar da sua posição to manipulate, to abuse. para manipular, para abusar. And it's just wrong. Isso é simplesmente errado. As ministers, we're empowered. Como ministros, nós somos empoderados. We're examples. Nós somos exemplos. And the folks in our congregation or that hear us online, E as pessoas que estão na nossa congregação ou nos escutam online, that relationship begins with us in power. aquele relacionamento começa com a nossa posição no poder. And we're accountable to God about how we use that power. Nós temos que prestar conta a Deus acerca de como usamos esse poder. So a few years ago, there was an evangelist in America. Há alguns anos atrás, houve um evangelista nos Estados Unidos. And he had already fallen into sexual sin E ele- more than once. Já tinha caído no pecado sexual mais de uma vez. So this was, I think, 2018-19. Eu acho que agora estamos em 2018, 2019. And again, somebody was coming forward with a lot of accusations. Novamente, mais uma pessoa estava vindo adiante com muitas acusações. Horrible accusations. Acusações terríveis. And he tried to bring it to his spiritual leader. E ele tentou levar essas acusações para o líder espiritual daquele homem. Very famous prophetic minister Um ministro muito famoso no movimento profético, who had restored him twice already. que já tinha restaurado esse homem 2 vezes anteriormente. I'm sure we'll talk about it later. Estou certo que iremos falar mais But sobre that isso. last sentence is very problematic. Mas essa última frase que eu disse é muito problemática. He had already restored him to preaching ministry twice. Ele já tinha restaurado ele ao ministério da pregação 2 vezes. Então, só para todo mundo entender, ele havia caído num pecado sexual e sido restaurado e voltado a pregar, e caído novamente no pecado sexual e sido restaurado, voltado a pregar, e era a terceira vez que estava acontecendo. Actually, it's probably more than the third time. De fato, deve ser provavelmente mais do que a terceira Because vez. before he was famous, he had other issues. Porque antes dele ser famoso, ele tinha outros problemas. But yes, this is at least the third time. Mas sim, essa é pelo menos a terceira vez. And so someone tried to bring these accusations to this leader, Alguém tentou trazer essas acusações para este and líder dele, the leader would not meet with him. e o líder se recusou a se encontrar com essa pessoa. He didn't want to hear. Ele não queria escutar. And I'm watching this because E eu- it's online. Eu tô assistindo essa situação online. The accuser, O acusador, because he could not meet with the leader, por ele não poder se encontrar com o líder daquele ministro, he posted many of the accusations online. ele postou muitas das acusações online. And he said, I didn't want to do this. E ele falou, eu não queria ter feito isso. I tried to meet with this leader, Eu tentei me encontrar com esse but líder, he wouldn't meet with me. mas ele se recusou. The next day, No dia seguinte, this leader
makes a video Esse líder faz um vídeo where he does not rebuke the person in sexual sin, onde ele não de fato repudia a pessoa que estava no pecado sexual, who's like a spiritual son to him at this que é point. como um filho espiritual para ele. He rebukes the whistleblower. Ele vai contra a pessoa que apitou o jogo, que alegou. É porque quem toca a trombeta dizendo, ó, tá tendo um problema, né? Primeiro É a o expor. primeiro a expor o problema, né? Então ele vai e faz um vídeo público contra essa pessoa que veio a público falando que tinha esse problema. He doesn't just go against the person, Ele não somente vai contra a pessoa, he curses the person. ele amaldiçoa a pessoa. He says, Jude says it's wrong to be a fault finder. Ele disse, Judas diz que é um pecado você ser um que encontra culpas. And that fault finders will find themselves in outer darkness. Aqueles que buscam encontrar culpas vão ser jogados nas trevas. So he's talking about somebody in severe sexual manipulation, Ele está falando sobre alguém que está em manipulação severa sexual. not with a girl he just met in a bar or in the airport, Não como a moça que ele acabou de conhecer no bar ou no aeroporto, but with women who respect him as a minister, mas com mulheres que respeitam ele como um ministro. showing pictures of his wife to interns. Mostrando fotos da esposa dele para estagiários. Imagine you are a parent and you send your son or daughter to be an intern with this man. Imagina você sendo um pai ou uma mãe enviando o seu filho para ser um estagiário com esse cara. And he would say later, this prophetic minister, E ele falaria depois, esse ministro profético, that the sin of exposing the evangelist o pecado de expor esse evangelista was worse than all of his sexual sin. foi pior do que todos os pecados sexuais que ele cometeu. So when I saw this video, Quando eu vi esse vídeo, I'm like exploding on the eu inside. comecei a explodir no meu interior. I woke up the next morning Eu acordei na manhã seguinte and I wrote an open letter publicly to this prophetic minister. e eu escrevi uma carta aberta, pública, para esse ministro profético. And I basically said, you're wrong. E eu falei, basicamente, você está errado. We have to protect victims. Nós temos que proteger vítimas. We have to protect sheep. Nós precisamos proteger as ovelhas. We cannot ignore sexual manipulation. Nós não podemos ignorar manipulação sexual. I spent the whole day writing it, E aí eu passei o dia todo escrevendo aquela Editing it. carta, editando. had my best friend read it, Eu pedi para o meu melhor amigo ler. and then before I sent it, Antes de eu enviar, I said, Lord, eu falei, Senhor, this could be the end of my ministry. esse pode ser o fim do meu ministério. This guy's famous. Esse cara é famoso. I'm not. Eu não. He has power. Ele tem poder. I don't. Eu não. But I'm willing to sacrifice my ministry. Mas eu estou disposto a sacrificar meu ministério. My ministry belongs to you, O Jesus. meu ministério pertence a ti, Jesus. I put it on the altar. E eu coloco ele no altar. If they destroy me, I don't care. Se eles me destruírem, não me importa. I will sleep well at night. Eu vou dormir bem de noite. Send. Enviei. About 1 hour later, Uma hora depois, I get a phone call from a friend of mine who is a minister. eu recebo uma ligação de um amigo meu que é ministro. And he said that a very well-known minister called him up Ele disse, um ministro muito conhecido ligou para ele and wanted my phone number. e queria o meu telefone. My heart dropped. O meu coração começou a I ficar looked gelado. I looked at my wife. 1 hour. Eu olhei para minha esposa 1 hour. uma hora depois. I looked at my wife Eu olhei para minha and I esposa. said, here we go. Eu falei, aí vamos nós. And I said, Lord, Eu falei, Senhor, I'm willing. eu estou disposto. And this woman called me up an hour later. Essa mulher me ligou mais ou menos uma hora depois, And in nervous, nervosa. I answered the phone. Eu respondi, eu atendi o telefone. And she said, Ron Cantor? E ela falou, Ron Cantor? Yes. Eu falei, sim. God bless you. Deus te abençoe. And from that moment on, it was constant encouragement. Daquele momento em diante foi encorajamento constante. Thank you for speaking out. Obrigado por então falar sobre isso. Why won't nobody speak out? Por que que ninguém está tocando nesse assunto? Because other very well-known ministers, Porque outros ministros muito conhecidos they knew what was happening, sabiam do que se passava, but they're silent. mas estavam silenciosos. And I can tell you some reasons why they're silent. E eu posso dizer algumas razões pela qual eles estavam em silêncio. It's messy.
É uma bagunça. Who wants to be involved in that? Quem quer se envolver nessa situação? Once you get involved, it takes time. Uma vez que você se It takes envolve, energy. começa a te levar tempo, energia. So they say it's not my problem. Então disseram, não é problema nosso. But let me say something. Mas deixa eu te dizer uma As coisa. men of God, Como homens de women Deus, of God, mulheres de Deus, victims are our problem. vítimas são problema nosso sim. Pastor, Pastor, if you're not in ministry for victims, why are you even in ministry? se você não está no ministério em prol das vítimas, por que você está no Meu ministério para Deus. começar? If you're not willing to give your time to help the most vulnerable people, Se você não está disposto a dar o do seu tempo para as pessoas mais vulneráveis, then go find another job. vai encontrar outro trabalho. Because this is why God calls us. Porque é por isso que Deus nos chama. I love to preach. Eu amo I pregar. love to teach. Eu amo ensinar. But that's easy. Mas isso é fácil. This is real ministry. Isso é o ministério de verdade. Another reason they don't, Outra razão que eles não fazem isso, por eles não fazerem isso, é they have secrets. eles têm segredos. They don't want to be next. Eles não querem ser os They've made próximos. mistakes in ministry. Eles fizeram erros no ministério. They've restored people who have gone on to sin more and more. Eles restauraram pessoas que continuaram pecando mais e mais. So there's many reasons why people don't want to get involved. Existem muitas razões pela qual as Entendi. pessoas não querem And se this envolver. is their friend. Esse é amigo do cara. This is- O cara é amigo deles. Someone they see at conferences. Alguém que eles veem nos congressos. They speak together. Eles pregam juntos. They have something to lose. Eles têm algo a perder também. But what if we all understood Mas e se todos nós that compreendêssemos we are servants of Jesus? que somos servos de Jesus? I am not called to make myself famous. Eu não sou chamado para me fazer famoso. I'm not called to make sure I have a big ministry. Eu não sou chamado para que eu construa um grande I'm ministério. simply called to be faithful. Eu sou simplesmente chamado para ser fiel. If that results in writing books, Se isso resultar em Praise the escrever Lord. livros, louvado seja Deus. if it opens up door to reach more people, Se abrir portas para alcançar mais pessoas, that's God's business. essa é a questão de Deus. But we have to protect victims. Precisamos proteger vítimas. Uau. Deixa eu respirar um pouco aqui. By the way, let me just finish what happened with this man. Deixa eu só falar o que acabou acontecendo com esse homem. Because we put pressure on, Pelo fato de termos colocado pressão na situação, and it wasn't just me, it was several others afterwards came and began to say, yes, we need justice. não foi somente eu, mas vários começaram a dizer, sim, precisamos de justiça. A team of ministers was put together by Dr. Michael Brown. Um time de ministros foi formado pelo Dr. Michael Brown. An investigator was hired. Um investigador foi contratado. And initially, the evangelist said, I will submit to that. Inicialmente, o evangelista falou, eu me submeto a isso. I had no illusion that he would until the end. Eu não tinha ilusão nenhuma que ele iria ir até o fim daqui. And 3-4 weeks later, he backed out, 3, 4 semanas depois, ele caiu fora. full of all kinds of accusations. Cheio de acusações. I wanted to submit to this, Eu queria me submeter a but isso. they lied. Mas eles It's mentiram. nonsense. Isso não faz sentido. He didn't want to get exposed. Ele não queria ser exposto. So they finished the investigation Terminaram a investigação and they declared him unfit for e ministry. declararam, ele não é apto ao ministério. He still ministers, but very small. Ele ainda ministra, mas é bem pequeno agora. But the prophetic minister who covered him, O ministro profético que encobertou ele, here's what he said. He wrote this down. It's in the public domain. ele escreveu e está no público. He said, when I restored this man, Ele falou, quando eu restaurei esse homem, I knew he would do worse things in the future. eu sabia que ele faria coisas piores no futuro. And now I'm paraphrasing, Agora eu estou parafraseando. but I could see the calling on his life. Mas eu conseguia ver o chamado da vida In dele. his mind, Na mente dele, the calling on the life of the manipulative, perverted minister o chamado na vida daquele ministro pervertido was worth feeding him victims. valia a pena ele ignorar vítimas. It's utter deception. É engano total. Ok, como que nós podemos identificar líderes abusadores? Quais são sinais que as pessoas podem perceber? It's hard because the ones who have been in ministry many years, É difícil porque aqueles que estão no ministério há muitos anos they're very talented. são muito talentosos. Sometimes it would be the most loving, kind people you've ever met. Às vezes são as pessoas mais amáveis e dóceis que você já conheceu. Now I don't want to put
in the minds of listeners that you start thinking, is it my leader? Is it my pastor? Eu não quero começar a colocar na cabeça do pessoal que está nos assistindo, esse é o meu líder, esse é o meu pastor. There are signs. Existem sintomas. For instance, if you try to confront them, Por exemplo, se você tentar confrontá-lo they will try and get away from that. e eles tentarem se esquivar disso, They will fill you with kind words. eles começam a usar palavras muito boazinhas a você. Flattery, we call it. A gente fala de elogios. You're amazing. Você é maravilhoso. You're unbelievable. Você é inacreditável. I'll give you a very sad example. Eu vou te dar um exemplo bem triste. When I was in Bible school, Quando eu estava no seminário I was bíblico, 21, 21 anos de idade, and there was a 20-year-old prophet. existia um profeta de 20 anos ali He had gone to heaven, que tinha ido aos céus. allegedly, Ele fala, ele alega, as a young man. como um jovem rapaz. And he wrote a book about it. E aí ele escreveu um livro sobre And aquilo. he traveled all over the world at 20 years old. E com 20 anos de idade, ele viajou pelo mundo And he was todo, preaching and teaching. pregando e ensinando. And they brought him to our Bible school. E eles trouxeram ele para o nosso seminário teológico bíblico. When I met him, Quando eu o conheci, he looked at me ele olhou para mim. and he said, "There's a calling on your life." Ele falou, há um chamado na sua vida. I'm 21. Então, lembre, eu tenho I want to be 21. God's man of power for the hour. Eu quero ser o homem de Deus cheio de poder para essa hora. And I suffered a little bit of or a lot of rejection in Bible school. E eu sofri sim muita rejeição durante o seminário bíblico, Mostly my own fault. mas a maioria delas foram culpa minha. I was young, zealous, and proud. Eu era jovem, zeloso, mas orgulhoso. I was a new believer. Eu era novo crente. And most of the other students, they grew up as Christians. A maioria dos outros alunos cresceram So cristãos. I was a little much for people. Então eu era um pouco demais para as pessoas, muita But dose. de here mim. is this young prophet. Mas aqui tá esse jovem profeta. Everybody respects him. Todo mundo respeita ele. And he sees the call of God on my life. E ele nota o chamado de Deus na minha vida. Of all the kids in the school, De todos os alunos da escola. he said, "While I'm here this weekend, Ele falou, enquanto eu estou aqui nesse final de semana, I want you to be with me." eu quero que você fique comigo. Wow. So I was with him Saturday night, Aí Sunday morning. eu passei com ele sábado à noite, domingo de manhã. We slept in the same house. A gente dormiu na mesma casa. And I went with him to the services, carried his books E into eu the... fui com ele para os cultos, carregando os livros dele por toda parte. And then he says to me, E ele diz para mim, "I want you to travel with me. eu quero que você viaje comigo. Leave Bible school and travel with me. Saia do seminário bíblico e comece a viajar There's a comigo. calling on your life. Porque tem um chamado na And sua I can vida. help you." E eu posso te ajudar. My mind is like, wow. E a minha mente tá assim, uau! Now at that time, Dr. Michael Brown, who I mentioned before, O Dr. Michael Brown, que eu mencionei antes, who was a mentor of mine, que era um mentor meu, and he saw me later that day, ele me viu naquele mesmo dia, logo mais tarde, and he just looked at me e ele olhou para mim. and he said, "Don't get any ideas of leaving Bible school." Ele falou, não vem com essas ideias de sair do seminário bíblico, não. I don't know if that was prophetic. I have to go back and ask him. Eu não sei se é profético, eu tenho que voltar e perguntar para Or ele. he could see what was happening. Ou ele podia notar o que estava But I was being acontecendo. manipulated Eu estava sendo manipulado? because that man, it turns out, was a homosexual. Porque aquele homem, de fato, era um homossexual. And he was grooming me. E ele estava tentando me condicionar. And I did not go travel with him. E eu não fui viajar com ele. I stayed in Bible school. Eu fiquei no seminário bíblico. But 10 years later, Mas 10 anos depois, he is a pastor. ele é agora um pastor. And I hear about him having a homosexual affair with his youth pastor. Eu escuto sobre ele tendo um caso homossexual com o pastor de jovens dele. But it started with manipulation. Mas começou com manipulação. You're different. Você é diferente. You're unique. Você é único. They don't understand. Eles não entendem You have a nada. call on your life. Você tem um chamado na sua vida. So, be careful of people who are overly effusive with praise, Então, tenha cuidado com pessoas que exageram nesses louvores. because that's one way that we manipulate. Porque é uma das maneiras de manipular. Ok. Sim. Você disse pra mim, fora das câmeras, que uma das questões que acontece muito é o uso de forma com manipulação de textos bíblicos, né? Como é que isso acontece? Yeah, let me just follow up a little bit on the last question. Deixa Ok. eu só completar algo sobre a última pergunta. Because another thing that a predator will do A outra coisa que um predador fará, is they will test boundaries. eles vão começar a testar os limites. So maybe there's
10 young ladies in the congregation, Talvez existem 10 mulheres jovens na congregação and he's praising them all. e ele está elogiando todas elas. But then one day he puts his arm around one of Aí them. dia ele coloca a mão atrás, nas costas de uma. I call that fishing. Eu chamo isso de pescaria. Maybe 9 out of the 10, Talvez 9 das 10. Pastor, what are you doing? Ô, pastor, o que você está fazendo? Maybe one of the 10 Talvez uma das 10 says it must be okay because he's the pastor. diz: não tem problema porque ele é o pastor. He would never do that. Ele jamais faria São, isso. são mãos espirituais, né? Yes. And then another thing they might do A outra coisa que eles podem fazer, is then seek to get the person alone. eles tentam isolar a pessoa. We need to meet somewhere. A gente precisa se encontrar em tal lugar. I have an apartment. Eu tenho um apartamento. I have a hotel room. Eu tenho um quarto de hotel. You're very special. Você é tão especial. And I want to pray for you. Eu quero orar por você. You know, when I was in Bible school, this is many years ago, Quando eu estava no seminário bíblico há muitos anos atrás, we had to go to an outside, we were in the school, but we would go to churches. We had to pick a local church to go to. na escola nós precisávamos ser parte de uma igreja local. Our pastor one day, O nosso pastor um dia, he called a woman up ele chamou uma moça and he prophesied over her. e aí ele começou a profetizar sobre She ela. was a new believer. Ela era nova crente. Great prophecy. Foi uma profecia maravilhosa. And then for the next 3 days, he went on a spiritual retreat Aí nos 3 dias seguintes, ele passou por um retiro espiritual. and he took her with him. E ele levou ela com ele. Now, I don't know, it was a long time ago. Isso foi um tempão atrás. What were the things that led up to that? Eu não sei quais são as coisas que levaram as coisas a chegarem nesse Because ponto. we're all thinking, why would a victim go alone to a hotel room? Porque pensamos, por que uma vítima aceita ir para um quarto de hotel sozinha? The Lord has shown me some things about you, amazing things. As falas são, o Senhor me mostrou coisas maravilhosas a seu respeito, incríveis. There's a powerful connection between us. Existe uma conexão poderosa entre nós. These people don't understand. Essas pessoas não acreditam, não entendem. We need some time to pray alone. A gente precisa de um tempo a sós para orarmos. Now, depending on our own brokenness, Agora, dependendo do nosso nível de trauma e many despedaçar, people would say, of course not. muitas pessoas diriam, But claro que não. But some are very broken. Mas alguns são tão despedaçados, And if that's you, I don't mean that as to say that you're weak. tão feridos. Se você é essa pessoa, eu não quero dizer que você é fraca. Life has a way of wounding us. Mas a vida tem uma maneira de nos açoitar, And de nos ferir. predators look for these people. Predadores procuram por esse tipo de It's gente. about control, Acerca do controle, manipulation, manipulação. and then they get them alone. E aí eles isolam a pessoa. And then they take it further. E aí eles levam para o próximo passo. And for many of them, it's not about sex. Para muitos deles, não tem nada a ver com sexo. They love the game. Eles gostam do jogo. So, you know, in right now, Agora, nesse momento, in the international church world, na igreja internacional, no mundo da igreja internacional, somebody that I considered a hero, Mike Bickle, alguém que eu considerava um grande herói, Mike Bickle, has recently been accused of this type of behavior. recentemente foi acusado desse tipo de comportamento. And he has confessed to some of it. Ele já confessou acerca de alguns deles. His confessions are public. As confissões são públicas. And I don't bring this up to gossip. Eu não trago isso à tona para fazer fofoca. We have to learn from this. Temos que aprender do que aconteceu. O Ron, ele fez parte do time que está lidando com toda essa situação, né? Só para ter um contexto, todo mundo. To be clear, I have had a lot of interaction with the team, but I'm not part of the team. Ok. Para ser claro, eu tive muita interação com o grupo, mas eu não sou parte daquele grupo. I'm in touch with them. I encourage them. Eu estou em toque com eles, eu estou em contato com eles, eu encorajo eles. And the reason I encourage them because it's so hard to confront somebody so well known. A razão pela qual eu encorajo eles é porque é muito difícil confrontar uma pessoa tão conhecida. One day you feel like you're a hero, you did the right thing, you protected people. Tem dia que você se sente como um herói, que você fez a coisa certa e que você está protegendo pessoas. The next day people attack you viciously. Mas no dia seguinte, pessoas te atacam They ferozmente. judge your motives. Eles julgam as suas You're motivações. just jealous. Você está com ciúmes. You're bitter. Você está amargurado. But I can tell you, I know many of these people and have known them. Mas eu te digo, eu conheço muitas dessas pessoas e tenho conhecido eles por muito tempo. These are godly people. Pessoas de Deus. These are people who deeply care about victims. Pessoas que realmente se importam com vítimas. And they did not do this lightly. Eles não fizeram isso de maneira leve. But
you had asked me about how people misuse scripture or their authority. Mas você me perguntou acerca de como que pessoas usam de maneira equivocada as escrituras para ter autoridade? Because in this situation Porque nesta situação, is they would use Matthew 18. eles usavam o texto de Mateus 18. So you have a pastor, Aí você tem um a pastor, leader, um líder, internationally famous, internacionalmente famoso. and then you have Jane Doe number 1. E aí você tem a vítima número 1. And apparently they had a several year a relationship that was inappropriate. Aparentemente eles tiveram um relacionamento inapropriado de muitos anos. She would say it was sexual. Ela falava como sexual. And her husband came to confront. O marido dela entrou na situação para confrontar. And he wanted to bring 2 others with him. E ele queria trazer 2 outras pessoas junto. Now, we're not talking about you not saying good morning to me at breakfast. Nós não estamos falando de uma ofensa como você não me deu bom dia no café da We're manhã, not não. even talking about me, if I witness you as a pastor, be harsh with somebody. Eu não estou nem falando de algo como você, sendo pastor, sendo rude com alguém ou difícil com alguém. We're talking about the type of sin Nós estamos falando do tipo do pecado where in 1 Corinthians 5, que em 1 Coríntios 5, Paul said, kick him out. Paulo diz, expulse-os. Turn him over to, I have turned him over to Satan Eu- for the destruction of his flesh. Entreguei a Satanás para a destruição da carne deles. So in Corinth, there was a man sleeping with his stepmother. Em Corinto, havia um homem que estava dormindo com a sua madrasta. Paul said, throw him out Paulo disse, tire ele daqui. for the good of the congregation, Pelo bem da congregação, the safety of the congregation. pela proteção da congregação. Because when you tolerate that, Quando você tolera esse tipo de coisa, there's no standards. não há padrão There's no algum, protection. não há proteção. So Matthew 18, Mateus 18. we're not talking about sexual, spiritual, clergy abuse. Nós não estamos falando sobre aquele abuso clérico de liderança, pecado sexual. We're talking about something very serious. Nós estamos falando sobre algo muito sério. And for a normal human being Para um ser humano comum, normal, to confront somebody who's internationally famous, confrontar uma pessoa internacionalmente famosa it's very hard. é muito difícil. Let me say for me, Deixa eu falar por mim mesmo. or you know what? I'll use my friend Rich Cleary as an example. Eu vou usar o meu amigo Rich Creary como um exemplo. He's one of the pastors in our ministry called Tikkun. Ele é um dos pastores no nosso ministério chamado Tikkun. And ironically, he lives in Kansas City. E ele é até irônico, ele mora também em Kansas City. And he says if anybody ever comes to me with an accusation or a problem, Ele diz, se qualquer pessoa vier contra mim com uma acusação ou um problema, the first thing I do is I grab another elder. a primeira coisa que eu faço é chamar um outro líder, um outro ancião. And he says, I'm going to bring another elder E eu falo, eu vou trazer essa pessoa as a witness, como testemunha, but so you feel safe. mas para você se sentir segura. Because I know it's not easy to confront me. Porque eu sei que não é fácil me And confrontar. I will submit myself to that same thing. E eu me submeto para essa mesma coisa. If anybody ever had an accusation that severe of sexual manipulation Se qualquer pessoa tiver esse tipo de acusação de manipulação sexual or immorality, ou imoralidade, I mean, if we take that to the end, it's absurd. se a gente levar até o fim, é um absurdo. Do we expect women to go confront their famous abusers? A gente espera que essas mulheres vão, então, confrontar esses abusadores que são famosos? Então, numa situação de abuso de um homem com uma mulher, um líder com uma vítima, não se aplica Mateus 18, porque não tem como a vítima ir lá sozinha confrontá-lo. Alone. Absolutely. Alone. The spiritual balance of power is out of whack. O equilíbrio de poder espiritual está disparado. But that's how a leader might insulate himself. Mas é assim que talvez um líder consegue se isolar daquilo. Let me get her alone. Deixa eu então falar com ela I sozinho, can convince her. porque eu consigo Okay, we convencê-la. made a mistake. Ah, tá, a gente fez um But we erro, both repented. mas ambos nos arrependemos. It's under the blood. Tá tudo sob o sangue.
Okay. Ok. What about future victims? Mas e as vítimas futuras? What type of help have you gotten? Que tipo de ajuda você recebeu? Have you confessed this sin to elders? Você já confessou esse pecado para os anciãos? Of course, she would be terrified at that point. Claro que ela vai estar aterrorizada naquele momento. But no, Matthew 18 is not about that. Mateus 18 não tem a ver com isso. And even for the husband, E até para o marido. he should be allowed to bring others with him. Ele tem que poder trazer outras pessoas com ele. I call this the weaponizing of Matthew 18. Eu chamo isso de tornando o Mateus 18 uma arma. So instead of, Matthew 18 being what it is for, Ao invés de Mateus 18 ser para o que ele foi intencionado, I'm going to use it to protect me. eu vou usar isso para me proteger. So when this husband came to Mike Bickle to confront him, Quando esse marido foi ao Mike Bickle para confrontá-lo, he wanted to bring 2 other seasoned leaders, ele quis trazer outros 2 líderes experientes and Mike said no. e o Mike falou, não. This is public. This is in Mike's email. Tudo isso é público, está num e-mail publicado do Mike. First, Mike says, Primeiro o Mike fala, and again, I don't have it opened up, but I'm paraphrasing. eu vou parafrasear. This is the biggest betrayal of my life. Esta é a maior traição que eu já vivi na minha vida. Now, to be clear, 6 weeks later, Para ser claro, 6 semanas antes, he would confess. 6 semanas depois, né? 6 semanas depois, ele estaria confessando. He would confess to the sin. Ele confessaria ao pecado. But now he's saying to the husband, Mas agora ele está falando pro marido assim. this is a betrayal. Isso aqui é traição. Now, why would he say that? Por que ele diria Now, I don't isso? want to judge his heart. Eu não quero julgar o coração But dele. when I go back to that other example earlier, Mas se você voltar àquele exemplo que a gente falou mais cedo, there are some people who believe existem algumas pessoas que creem that the calling on the famous minister que o chamado de um ministro famoso is more important than his sexual purity, é mais importante do que a pureza sexual dele. more important than his character. Mais importante do que o caráter. But in some countries, we put people in jail for these things. Em alguns países, a gente coloca as pessoas na cadeia por esse tipo de coisa. Certainly when it's teenagers. Certamente, quando envolve adolescentes, And later, 2 more accusations would come forth logo mais 2 acusações vieram à tona. of women who said that when they were 14 and 15, Mulheres que disseram quando tinham 14 e 15 anos de idade. he began to, remember what I said earlier? Ele começou, lembra do que eu falei antes? You're amazing. Você é maravilhosa. He would show up, according to Tammy Woods, that's her name. De acordo com Tammy Woods, que é o nome dela, de He uma would- das vítimas, He would show up at her high school. ele aparecia lá na escola dela, And no take her ensino to médio, lunch. e levava ela para almoçar. Quantos anos ele tinha? How old was he? I believe he was in his early 20s in that situation. And then with the other accuser who was 15, he was, I think, 19. Na primeira situação, que ele tinha mais ou menos 20 e tantos anos. With the 15-year-old, he was not yet married. Na segunda situação, ele tinha 19. 19. With Ok. the E ele não era 14-year-old, casado. with the 14-year-old, he was already married. Com a de 14 anos, ele já era casado. And according to her, De acordo com ela, and this is something that each victim has said that he said to them, isso é o que cada vítima disse que ele falou para elas. God has shown me Deus me mostrou. my wife is going to A die, minha esposa vai morrer. and then we will be together. E aí poderemos ficar juntos. Jane Doe number 1 said he said that over 100 times. Vítima número 1 disse, ele me falou isso mais de 100 vezes. He said to this 14-year-old girl, allegedly, Ele falou também para essa menina de 14 anos, há alegações acerca disso. my wife is going to die. A minha esposa vai morrer. We can be married, A gente vai poder casar. and you will be my son Luke, little Lukey's mother. E você vai ser a mãe do meu filho Luke. They stayed in contact for 40 years. E eles mantiveram contato por 40 Now, anos. let's just talk about the power of manipulation. Vamos falar sobre o poder da manipulação. She was texting with him as a friend Ela estava mandando mensagem de texto para ele como uma amiga. in December 2023. Dezembro de 2023. He's asking her for advice on how to deal with the accusations. Porque está perguntando por conselho, como que eu lido com essas acusações? He's asking a woman that he had relations with at some level when she was 14 Ele está perguntando para uma mulher que ele teve um relacionamento, né, extraconjugal quando ela tinha 14 anos, to look at his statements of repentance para olhar as declarações de arrependimento que ele estava and give advice. fazendo e dar conselho. He's hoping to do a video, Ele queria até fazer vídeo. and he asked her to look at the script. E ele pediu para ela olhar o roteiro. And then
suddenly, De repente, after 40 years, depois de 40 anos, she sees it. ela vê. She's a victim. Ela é vítima. She thought she's part of his inner circle. Ela achou que ela era simplesmente próxima. She thought by not exposing him that she did something righteous. Ela pensou, não expor ele é uma coisa de retidão. And in early January this year, she came forward. Mas no começo de janeiro deste ano, ela veio à tona. Now, why are we talking about this? Por que estamos falando disso? I have no interest in gossip. Eu não tenho interesse nenhum em fofoca. And I know enough about the Brazilian church. E eu sei o suficiente acerca da igreja that brasileira. These things are happening. Essas coisas estão acontecendo Apparently, aqui. there was a TV show last week that exposed a pastor. Aparentemente, houve um programa de televisão a semana passada que expôs um pastor. And as men, and I'm saying men because I respect women. Eu tô falando sobre homens agora. And Eu I respeito as mulheres. And I respect women in leadership. E eu respeito mulheres na liderança. But on this issue, men must take the lead. Mas nessa questão, homens precisam tomar a responsabilidade de liderar. To protect victims. Proteger as vítimas. Deixa eu te perguntar algo. Uma dúvida que fica no coração das pessoas é: como pode eu ouvindo uma pregação dele, eu tava lá quando ele cantou e a minha vida foi tocada, eu me converti naquele dia, como pode Deus usar alguém que tá nessa situação? Qual é a resposta para isso? That's a great question. Boa pergunta. In fact, when we ministered to a bunch of leaders this week, De fato, nós ministramos para muitos líderes nessa semana. and when we did the question and answers, Quando fizemos um painel de perguntas e respostas. the next morning I said, I'm stunned that nobody asked this question. No dia seguinte, eu fiquei muito surpreso. Ninguém fez essa pergunta. How can somebody be in sexual sin Como que alguém pode estar em pecado sexual and be used of God at the same time? e ser usado por Deus ao mesmo tempo? And it's very simple. Muito simples. Because of God's love for people. Pelo amor de Deus às pessoas. So let's suppose I'm a great evangelist, Deixa eu supor que eu sou um grande evangelista. but I have a secret. Mas eu tenho um segredo. Every time that I preach the gospel, Todas as vezes que eu prego o evangelho, God wants to save people. Deus quer salvar pessoas. So despite my secret, Despeito dos meus segredos, for the sake of people that I will reach, mas por causa das pessoas que eu estou alcançando, God's gifts and callings are without repentance or irrevocable. o chamado de Deus é irrevogável, é sem arrependimento. So we know that passage from Romans 11:29. Conhecemos essa passagem de Romanos 11:29. And it's talking about Israel. Está falando sobre Israel. It's talking about the calling on Israel. Estamos falando sobre o chamado sobre Israel. And God is saying that even in unbelief, E Deus disse, mesmo na incredulidade, God was always using Israel. Deus estava usando Israel. Entendi. Even in unbelief, Israel brought the Messiah. Até na incredulidade, Israel, houve o Messias, foi trago. But the real prototype of this is Samson. Mas o protótipo dessa situação é Sansão. Samson was called from birth. Sansão foi chamado desde o seu nascimento. He had an anointing on his life Ele tinha uma unção na sua vida, to protect Israel. proteger Israel. Because of God's love for Israel, Pelo amor de Deus por Israel, despite the fact that Samson was living in sin, despeito do fato de Sansão estar vivendo no pecado, the anointing stayed on his life. a unção, ela permaneceu na vida dele. Now, part of that also is God's long suffering. Isso também faz parte da longanimidade de Deus. Samson, repent. Sansão, arrependa-se. These ministers we've talked about, Esses ministros da qual falamos, God's long suffering is giving them opportunity to repent. a longanimidade de Deus está dando a eles oportunidade para se arrependerem. Now, let me just add something a little. Mas eu quero adicionar algo aqui. If we're talking about criminal behavior, Se nós estamos falando de um comportamento criminoso, like being with teenagers, como estar com adolescentes, yes, you need to repent sim, você tem que se arrepender and go to jail. e você tem que ir para cadeia. The law has something to say about this. A lei tem algo a dizer acerca disso. But in the case of Samson, Mas no caso de Sansão, and as we're seeing, in somebody that I loved, e como estamos vendo sobre alguém que eu amava, we talked earlier about how some people are so good at leading the double life. nós estávamos falando um pouco mais cedo sobre como algumas pessoas conseguem viver uma vida dupla. I used to tell people, Eu dizia para as pessoas, with all the craziness in the charismatic world, com toda a doideira que existe no mundo and I've carismático, seen a lot of nonsense, e eu já vi muita coisa doida. I said Mike Bickle was my North Star, O Mike Bickle era a minha guia norte, a minha a man estrela, of integrity. de um homem de integridade.
santidade, purity, pureza praise every day, e de louvor todos os dias. Eu falava bem dele. loves the Word of God. Ama a palavra de Deus. In 2019, I spent an hour alone with him. Em 2019 eu passei 1 hora sozinho com And I ele. was so honored. E eu fiquei tão honrado. It was during a very busy weekend, their anniversary, 20 years. Foi durante um final de semana muito, muito agitado, que era 20 anos de ministério deles. And I couldn't believe that he would spend an hour with me. E eu nem conseguia acreditar que ele passaria 1 hora comigo. They're good. Eles são... Ele participou 2 vezes do podcast aqui. He Tivemos um tempo participated. com ele. I hate to say it, but he endorsed this book. Eu não gosto nem de dizer, mas ele foi um dos endossantes desse livro. I'm only laughing because that's how people can lead this double life. E eu estou só rindo porque é dessa forma que essas pessoas conseguem viver essa vida dupla. But at any time, Toda vez, before he was exposed, antes dele ser exposto, he could go to his elders ele poderia ter ido aos anciãos. and say, I have sinned. Ele poderia ter dito, eu pequei. In fact, in this going back to that email, Então, voltando àquele e-mail. when this husband tried to confront him, Quando esse marido tentou confrontá-lo, he said, I am not submitted to the IHOP leadership anymore. ele falou, eu não sou mais... Mike falou? Mike said that? I am not submitted to them. Eu não sou mais submisso aos líderes do IHOP. I am submitted to one person Eu só sou submisso a uma pessoa, who is the new executive director of IHOP, que é o novo diretor executivo do IHOP, handpicked by Mike. escolhido a dedo pelo próprio Mike. Anything you want to do to me, Qualquer coisa que você quiser vir fazer a mim, confront me, me confrontar, meet with me, se encontrar comigo, you go to this man. He will decide. você vai para este homem porque ele vai decidir. Felipe has worked for me for many years. O Felipe já trabalha para mim há muitos anos. It would be like me, and I paid him for many years E eu paguei ele por muitos anos. because he worked also for my personal ministry. Porque ele também trabalhou para o meu ministério pessoal. But he's on staff with us at Tikkun. Ele está na nossa equipe da Tikkun. And it would be like me telling a confronter, É como se eu dissesse a uma pessoa que vem me confrontar. I'm not submitted to the leadership of Tikkun anymore. Eu não estou mais submisso à liderança da Tikkun. Asher Intrater, Dan Juster, Asher Eitan Trader, Shishkov. Daniel Juster, Eitan Shishkov. I'm submitted to this guy that I hired. Eu estou submisso a esse cara que eu contratei. It's a horrible Tem sentido. imbalance of power. É assim, um desequilíbrio de poder horroroso. But it's how you control the narrative. Mas é como você consegue controlar narrativa. Então, vamos por partes aqui, algumas coisas importantes antes da gente terminar, porque eu quero ser bem prático. O que uma vítima deve fazer? Tem gente aqui nos ouvindo hoje que está passando por situações. Qual seria o melhor procedimento para a vítima hoje? Well, what's probably happening right now is there are people watching this podcast who are realizing they're a victim. O que pode estar acontecendo é, pessoas estão assistindo esse podcast e estão percebendo que elas são vítimas. Often they don't know it. Às vezes, muitas vezes elas não sabem. I'm special. Eu sou especial. Pastor loves me. O pastor me ama. He gives me gifts. Ele me dá presentes. I understand him this is what he tells me. É isso que ele me diz. I understand him in a way that his wife does not. Eu entendo ele de uma forma que a esposa dele não o compreende. He needs me. Ele precisa de mim. And there are probably people watching right now. E existe provavelmente pessoas assistindo agora. And you're realizing that you're trapped in this type of relationship. E você pode perceber, eu estou numa armadilha nesse tipo de relacionamento. You see, Pastor, I can almost guarantee you. Pastor, eu posso praticamente te garantir. There are people in the Mike Bickle web Existem pessoas nessa rede do Mike Bickle who to this day que até hoje believe that God was using them in that relationship acreditam que Deus estava usando eles nesse relacionamento and will want to protect him. e querem protegê-lo. Because sometimes it takes a long time before you realize you're a victim. Porque às vezes leva bastante tempo para você perceber que você é uma vítima. Tammy Woods, the 14-year-old, Tammy Woods, a menina de 14 anos, que she tinha was 14 anos. 57 when it clicked. Ela tinha 57 anos de idade quando caiu a ficha dela. So here's what you do. E aqui está o que você You've deve got to fazer. break that relationship. Você precisa romper esse relacionamento. And if it is in your local church, E se for na sua igreja local. see, here's what would be great, Pastor, O que seria maravilhoso, pastor, é o seguinte. is if in every local church Se em todas as igrejas locais there was a person, existisse uma pessoa, hopefully a female,
uma mulher, de preferência. And they would say, if you ever have an accusation against the leadership, E dizer, se você tiver qualquer acusação contra uma liderança, this is the person you go to. é essa pessoa que você vai relatar. But you won't find that in many churches. Mas você não consegue encontrar isso em muitas So igrejas. you have to go to friends. Então você tem que ir para os amigos. You have to maybe go to another congregation. Talvez você tenha que ir para outra congregação. You have to find congregations that will protect victims. Você precisa encontrar congregações que vão proteger vítimas. Don't go confront the pastor. Não vai confrontar o pastor. That is not Matthew 18. Não é Mateus 18. You are a victim, Você é vítima. and you need to get people around you Você precisa de ter pessoas ao seu redor to protect you. para te proteger. If you're a teenager, Se você é adolescente, go to the police. vai à delegacia. Do something. Faça algo. Find counseling. Encontra aconselhamento. When I was preaching the other day to leaders, Quando eu estava pregando outro dia para líderes, we had 2 psychologists in the room. existiam 2 psicólogos no cômodo. I'm not an expert. Eu não sou expert. And I kept saying, right? Right? E eu continuava falando, tá certo dos psicólogos. they're the experts. Eles são experts. And you're going to need counseling. Você vai precisar de aconselhamento. And you're going to need to get into counseling with a professional. E você vai precisar de aconselhamento profissional. Muito bom. Muito bom. Que o Senhor tenha misericórdia. Nós oramos por todo mundo que está assistindo hoje aqui, ouvindo hoje isso daqui. E que sabedoria do alto venha sobre a vida deles. Agora, Can I add one thing? por favor. Posso adicionar algo? This is no fun for me. Não há diversão nenhuma nesse assunto para mim. It's terrifying. É aterrorizante. I have a wife. Eu tenho uma esposa. We've been married 36 years. Somos casados há 36 anos. I love her. Eu a amo. She loves me. Ela me ama. We had a difficult beginning. Nós tivemos um início bem difícil. We're both very strong-willed. Nós somos pessoas com muita força de vontade própria. But we have built a strong marriage. Mas nós construímos um casamento forte. But I don't for a minute think that I am incapable of falling into sexual Mas sin. em nenhum momento eu me sinto incapaz de cair em pecado sexual. And getting involved in this, E me envolver nisso aqui, it puts the fear of the Lord in me. isso traz o temor do Senhor a mim. If you're watching this, Se você está assistindo, just pray protection for us. ore por proteção a nós. Pray for the team that brought the accusations in Kansas City. Ore pelo time que trouxe as alegações lá em Kansas City. There's no joy. Não há alegria nisso. It's for victims. É pelas vítimas. So pray for grace and protection. Ore por graça e proteção. We know at the end of the day, we're just mere human beings. Nós sabemos que, no final das contas, somos seres humanos. Jeremiah said that the heart is wicked above all things. Jeremias disse que o coração é corrupto acima de tudo. It's amazing what Christians can do using their power over others, É incrível o que cristãos conseguem fazer usando o seu poder sobre os outros. like in slavery, Como em escravidão. and not see. E não perceber. So we need to pray for each other, Precisamos orar uns and we pelos need to outros. address this issue viciously. Precisamos adereçar essa questão de maneira feroz. Então você que está ouvindo e vai ter que fazer algo a respeito porque você é uma vítima ou sabe de uma vítima, eu queria te dar uma orientação. Pede para a pessoa que vai ouvir a sua acusação, alguém que você vai lá conversar com ela, ver esse podcast, para ela entender como é que você chegou a essa decisão de ir falar e confrontar. Porque a próxima pergunta que eu quero fazer é essa: como que nós devemos, então, ouvir e receber uma acusação? O que um líder na igreja faz quando chega uma acusação para ele, provavelmente sobre uma outra pessoa? Yeah, that's a great question. Ótima pergunta. We have put together a list of 10 principles Nós fizemos uma lista de 10 princípios or 10 action items ou 10 pontos de ação that we would love to see churches embrace. que gostaríamos muito de ver as igrejas colocando em prática. Será que a gente pode colocar o link de um PDF com as 10 aqui na Yeah, instead descrição? of going through them all now, I'll give you. Fala os principais. So number 1, Número 1. and I'll just
paraphrase a few of Eu them. vou parafrasear alguns deles. Again, you need that person in the congregation Você precisa daquela pessoa designada na congregação, who's not part of the eldership, que não é parte do grupo Do de presbitério, anciãos, né? do who's not presbitério, best friends with the pastor, que não é melhor amigo do pastor ou melhor amiga dele, that is going to protect the victim. mas que irá proteger a vítima. You say, what if it's a false accusation? E se for uma acusação falsa? 93% of accusations turn out to be true. 93% das acusações são de fato verídicas. That means 7 to 8% are false. Isso quer dizer que 7 ou 8% são falsas, But we have to listen. mas temos que escutar. So you have this person, Então você tem pessoa aqui, and in your congregation, I would recommend, na sua congregação eu recomendo, and if you're part of a network, it's easier to do, e se você é parte de uma rede, fica até mais fácil is you fazer. have a team of professionals Você precisa de um time de profissionais that they hear the complaint que vão escutar essa reclamação and they know what to do, e eles vão saber o que fazer, how to investigate, como investigar, how to confront the pastor. como confrontar o pastor. The Bible says that we take any accusation against an elder by 2 or 3 people seriously. A Bíblia diz que nós precisamos pegar todas as acusações contra um presbítero com 2 ou 3 testemunhas e lidar de maneira séria. But for me, Para mim, I'm just speaking for Ron eu Cantor. tô agora falando pelo Ron If Cantor. someone has an accusation against me, Se alguém tiver uma acusação contra mim, one is enough. uma é o bastante. If we're talking about sexual sin, Se a gente está falando sobre pecado sexual, if one person comes forward, se uma pessoa vier adiante, we have to take it seriously nós temos que levar isso a because it's sério, an epidemic. porque é uma epidemia. And let me share, this is in those 10 items. Eu quero compartilhar, isso está dentro dessa lista de 10 pontos. Here's something that we could do that would stop a lot of it. Aqui está algo que nós podemos fazer que vai parar muito disso. Antes de você entrar, deixa eu fazer uma pergunta. Esse levar a sério e a investigação, ela já deve ser pública? Ou isso é feito de forma privada e assim que se entende que é verídico, isso se torna público por ser um líder? I think you should keep it private initially. Eu acho que inicialmente deve se manter no particular. What if it turns out to be false? E se for falso? Sometimes you're not able to keep it private Às vezes não é possível manter em privacidade, because the leader will not be held accountable. porque o líder não aceita prestar contas. But if we have the protocol Mas in se place, tivermos um protocolo, you go to that initial woman, você vai naquela mulher inicial, she goes to the trained team, ela leva a reclamação para um grupo and they treinado take it from there. e eles assumem a partir daí. However, if that accusation turns out to be true, No entanto, se essa acusação ser verídica, then according to 1 Timothy 5:20, de acordo com 1 Timóteo 5:20, you make it public. você tem que levar ao público. Why would you do that? Por quê? To humiliate the pastor? Para humilhar esse pastor? It's all about victims. Não, tem tudo a ver com as vítimas. You have to let potential victims know. Você tem que fazer com que essas vítimas em potencial saibam do que está That's acontecendo. the higher priority. Essa é a prioridade mais alta. But here is something, let me suggest something. Mas eu quero sugerir algo. It's not in the Bible. Não está na Bíblia. It's my standard. É o meu padrão. And I would love to see, I think the Lord would love to see, E eu gostaria pastors embrace it. muito de ver, eu acho que o Senhor gostaria de ver os pastores aceitando isso. Imagine if when you went into pastoral preaching ministry, Imagine quando você entrou no ministério pastoral de pregação, you signed a contract, você assinasse um contrato, a covenant, if you will, uma aliança, um termo between you and the elders in the congregation. entre você e os presbíteros na congregação. And it says, if I cheat on my wife, E aquilo diz: se eu trair a minha esposa, if I commit clergy sexual abuse, se eu cometer abuso clérico sexual, I am out of public preaching ministry forever. eu estou fora do ministério de pregação pública para sempre. Now, some people respond negatively to that. Algumas pessoas respondem de maneira negativa a isso. Por quê? Well, people make mistakes. Pessoas fazem erros, Ron. Yeah, maybe you don't report some income.
Talvez você não declara tanto que você recebeu. Maybe you struggle with addiction to something. Talvez você tenha vício com algo. Maybe you even look at pornography. Talvez você até olhe na pornografia. You confess your sin. Você confessa o seu Get pecado. help from other leaders. Você recebe ajuda de outros líderes. Paul classifies sexual sin in its own category. Mas Paulo, ele categoriza o pecado sexual num caso especial. In 1 Corinthians 6, 1 Coríntios 6. he says we are sinning against our own body. Ele fala, estamos pecando contra os nossos corpos. And as Christians, our bodies have become the temples of the Lord. Como cristãos, os nossos corpos são templo do Senhor. Our bodies are supposed to be living sacrifices to Jesus. Nossos corpos devem ser sacrifícios vivos a Jesus. So when we use our bodies Quando usamos os nossos corpos, that are supposed to be holy unto God que devem ser santos diante do Senhor, to pull somebody under our authority para trazer alguém e colocar essa pessoa sob a nossa autoridade, into sexual sin, no pecado sexual, it's particularly evil. isso é de fato maligno. So I'm not talking about just any sin. Eu não estou falando de qualquer pecado. If you commit clergy sexual abuse, Se você cometer abuso clérico sexual, you say, I'm done. acabou. It doesn't mean we kick you out of the church. Não quer dizer que você é expulso da We'll igreja. love you. Você vai ser We'll love your amado. family. Iremos amar a sua família. We'll get you counseling. Iremos ajudar com aconselhamento. We will see you restored to Jesus, Iremos vê-lo restaurados a Jesus. but not restored to public preaching ministry. Mas ao ministério público de pregação, não. You see, in this situation that we've been talking about, E nessa situação que nós estamos falando, I was surprised to see that several high-profile ministers in America, eu fiquei surpreso de ver que vários líderes de alto calibre nos Estados Unidos, virtually none of them that I have seen, praticamente nenhum deles que eu vi, expressed any concern for victims. expressaram sequer qualquer preocupação sobre as vítimas. Initially, it was, Inicialmente, we don't believe it. eles estavam falando assim, Mike não, Bickle- não acreditamos. These are false accusations. Isso aqui é acusação falsa. We trust our friend Mike. Nós confiamos no nosso amigo Mike. I understand that, Eu entendo, but you must investigate. mas você tem que investigar. Then when it became clear, E aí, quando se tornou claro, when he even confessed quando ele até chegou a confessar to two of the relationships, de 2 desses relacionamentos, still nothing about victims. nada tinha acerca das vítimas. Some of the most famous celebrity ministers in America. Alguns dos ministros estilo celebridade nos Estados Unidos, One told his mega church disse para a mega igreja dele and hundreds of thousands online, e centenas de milhares online. I want everyone to know, Eu quero que todos saibam. I love Mike Bickle. Eu amo o Mike Bickle. You know what? Ok? I love Mike Bickle too. Sabe do que? Eu amo ele também. I love him right now. Eu amo ele agora. But I would never put him in ministry again. Mas eu jamais colocaria ele no And ministério I am novamente. more concerned for his victims E eu estou mais preocupado com essas vítimas, because they are the vulnerable ones. porque elas são as vulneráveis. I'm not fighting for the people with power. Eu não estou brigando pelas pessoas que estão no poder. I'm fighting for the people without power. Eu estou brigando pelas pessoas que não têm o poder. Jesus did not come for the righteous. Jesus não veio para os justos. He came for the sick. Ele veio para os doentes, os enfermos. One minister, Ministro, even after the allegations of teenagers, até depois das alegações das adolescentes, he said, our friend Mike Ele Bickle diz- is going through a hard time. nosso amigo Mike está passando por dificuldades. And it just happens to be the same guy that would not confront the evangelist in 2018-19. E acontece de ser o mesmo homem que não iria confrontar He aquele said- evangelista em 2018-19. He said, but we believe in Galatians 6:1. Ele falou, nós cremos em Gálatas 6:1. When you see your brother sin, restore him. Quando você ver o seu irmão pecar, restaure-o. Not a word about victims. Não havia palavra No- alguma sobre vítimas, No nada. concern for victims. Nenhuma preocupação And por then elas. they take that verse, Pegam esse versículo, Galatians 6:1, Gálatas 6:1, out of context. tira de contexto. That verse about restoring sinners Esse versículo acerca de restaurar is not about restoring them to preaching ministry. pecadores não tem a ver a trazê-los de volta ao ministério de pregação. We don't even know if they're preachers. Nem sabemos se eles são pregadores. It's about restoring any believer who is in sin Tem a ver com restaurar qualquer crente que está no pecado to Jesus, a Jesus, to fellowship in the body. para comunhão no corpo. It has nothing to do with adultery,
and then being restored to the pulpit. Não tem nada a ver acerca do adultério ou ser restaurado ao púlpito. But this is their obsession. Mas essa é a obsessão We deles. must restore him Temos que restaurá-lo. without uttering a word about these poor women who are broken and abused. Sem falar qualquer palavra sobre essas mulheres pobres e coitadas que foram abusadas. So if people would simply sign, Se as pessoas simplesmente assinassem if I isso, commit adultery, se eu cometer adultério, I'm out of ministry. sair do ministério. We would see it would drop drastically. Eu creio que essa situação cairia But if drasticamente. you're part of a culture Mas se você é parte de uma cultura that winks at it, que até é permissiva com does a little bit isso, of restoration, faz um pouco de restauração, you're good to go. você agora está pronto para voltar. Where's the fear of the Lord? Cadê o temor do Senhor? Muito bom, muito bom. E como que nós, como você disse, todos nós aqui temos potencial para sermos esses líderes. Quais seriam outras medidas que a gente poderia tomar na liderança? Okay, so there are two types of people who commit this type of sin. Existem dois tipos de pessoas que cometem esse tipo de pecado. There are psychopaths, Existem psicopatas, narcissists narcisistas, who will do it over and over again. que fariam isso vez após And they vez. use every form of manipulation. E usam todo tipo de manipulação. Then there's the tired pastor, Aí existe o pastor esgotado, maybe having difficulty in his marriage. talvez com dificuldade no casamento. And the opportunity presents itself. E a oportunidade se apresenta a ele. And he falls into sin. E ele cai no pecado. So those are two different. Essas são duas coisas diferentes. And I'm saying that because the psychopath narcissist, Porque o que eu tô falando é, o psicopata narcisista, he's not even going to listen to me. ele nem vai me He has no escutar. interest. Ele não tem nem Ele interesse. não vai nem clicar nesse vídeo. He's not gonna click on this video. No, he's not. But for those who, most of us, Mas a maioria de nós, who, as you said, were capable of doing it, como você mesmo disse, somos capazes de realizar tal coisa. I would say there are a lot of things you can do. Existem várias coisas que The, você the pode most fazer. important thing you can do is stay close to Jesus. A coisa mais importante que você pode fazer é estar perto de Jesus. Live a disciplined life. Viva uma vida disciplinada. This is going to sound silly, Isso aqui vai parecer até bobinho. but if you can control the intake of food, Mas se você pode controlar o quanto que você ingere de comida, it will help you in every other area of your life to be disciplined. até isso vai te ajudar a ser disciplinado em todas as áreas da sua vida. Just a little discipline I have. Uma disciplina que eu tenho. I just try and leave food on the plate. Eu sempre tento deixar comida no meu prato. Just as a discipline. Como disciplina. You can allow your wife access to your phone. Você pode pedir para a sua esposa ter acesso ao seu celular, permiti-la. My wife grabs my phone all the time. A minha esposa pega meu celular o tempo todo. It's minha not também. because she's trying to trap me. Não é porque ela tá tentando me pegar. She wants to steal my pictures. Ela quer ver as minhas fotos. So she'll send them to herself. Aí ela manda para si mesma. But I've never gone, oh my goodness. Mas eu nunca falei, meu Deus, my goodness. I don't want her to see that text. Misericórdia, eu não quero que ela leia aquela mensagem de texto. Give your wife access to your phone. Muito Dê bom. à sua esposa acesso ao celular. If you find yourself tempted, Se você se sentir tentado, don't go to your spouse. não vá ao seu cônjuge. See, if I go to my spouse Se eu for para minha cônjuge and tell her I'm tempted, e falar para ela que eu estou sendo she'll tentado, say, what's wrong with me? ela vai pensar que está de She'll errado take it comigo. on herself. Ela vai pegar para ela aquilo. Go to your leadership. Vá para sua liderança. See, I have been very privileged Eu tenho sido muito privilegiado to have really godly men around me for 40 years. de ter homens de Deus sólidos ao meu redor por 40 anos. And by the grace of God, Pela graça de Deus, in that inner circle, naquele círculo menor, we have not had one case of sexual immorality. nós não tivemos caso Deus. algum de imoralidade sexual. And those guys know that they can come into my life at any time. Esses homens sabem que eles podem entrar na minha vida em qualquer I have momento. peer ministers who can confront me, Eu tenho colegas ministeriais que podem me confrontar. and I have mentors and fathers. E eu tenho mentores e pais. Give them that permission. Dê a eles essa permissão. Give people access to your computer. Dê às pessoas acesso ao seu computador. Now, let me say this. Agora, deixa eu te dizer algo. If somebody is determined
to sin. Se alguém está determinado a pecar, They can find ways. eles vão encontrar maneiras. But if you build a fence, Mas se você construir uma cerca, signing a document saying that you'll step down to ministry forever, assinando um documento que diz, eu vou sair do ministério para sempre, and there is a scripture for that. e existe um versículo para isso. 1 Corinthians 9:27. 1 Coríntios 9:27. Paul says, I beat my body. Paulo diz, eu açoito o meu I corpo. make it my slave. Eu faço dele meu escravo. I discipline myself Eu me disciplino. so that after I have preached to others, Para que depois de eu pregar para outros, I myself will not be disqualified. eu não seja desqualificado. If he's not talking about sexual sin, I don't know what he's talking Se ele about. não está falando de pecado sexual, eu não sei do que se trata. He's talking about something that will disqualify us for ministry. Ele está falando de algo que pode nos desqualificar do ministério. Or worse, disqualify us for eternity. Ou pior, nos desqualificar da eternidade. And there are more things. We can Sim. put some stuff together. Tá bom. We can put on a link. E existem mais coisas, a gente então vai juntar tudo isso e colocar num link. But the thing that will tell us a lot Mas uma das coisas que nos dizem, is those who are willing to do those things. o que nos mostra isso é aqueles que estão dispostos a fazer essas coisas. Like if a pastor says, I'm not willing to sign, Se um pastor disser, eu não estou disposto a assinar isso aí, why not? por que não? Give me one good reason. Me dê uma boa razão. Ron, obrigado. Thank you for having me. It's a real honor. We love Brazil. We love you listening. It's just great to be here. Muito obrigado por me receber aqui no Brasil. Nós amamos o Brasil e abençoamos quem está escutando. Que Deus te dê muita sabedoria e discernimento em tudo que Ele está te chamando para fazer. Thank you. Bless you. Thank you so much. Obrigado, Felipe. Obrigado, uma honra. Obrigado você que ficou aqui com a gente, assistindo, ouvindo. E olha só, é uma responsabilidade nossa espalhar isso daqui. Não tem a ver com views, não tem a ver com inscrito, não tem a ver com nada disso. É questão de urgência a gente espalhar isso aqui. Então pega esse podcast, sai mandando nos grupos, sai mandando por toda parte. Pessoas que você lembrou, que veio na sua mente na hora, sai enviando. Começa por isso. Vamos espalhar essa mensagem e deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. Obrigado por estar aqui com a gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.